Fala, Sharks! No vídeo de hoje eu vou abrir o meu relatório para vocês, vou abrir as minhas operações para vocês. O pessoal do Instagram pediu, então eu vou compartilhar as operações do dia de hoje, fazendo 5 operações, entre elas mini dólar e também mini índice. Tomei apenas um stop e eu vou mostrar para vocês no que eu me baseei e mostrar um pouco de correlação internacional, como você pode aproveitar alguns insights que acontecem lá fora para poder tomar uma posição aqui e fazer uma bela numa inversa. Certo? Então vamos para a tela. Primeiro ponto aqui é o meu relatório de performance. Tá? Vocês veem que foram 4 operações no mini dólar e uma operação no mini índice. Tomei um stop de R$ 1.300, mas o que eu quero enfatizar aqui para vocês não é simplesmente o meu resultado financeiro. Isso eu confesso que nem é tão importante, porque o financeiro vai vir automaticamente quando você souber o que está fazendo. Então, o que você tem que olhar no relatório de performance aqui para você ver o quão bom foi o dia de hoje? Main e MAP, tá? O que significa Main e MAP? Máxima exposição negativa e positiva. Então, Main é negativa e MAP é positiva. Isso mostra o quanto a operação foi para frente ou para trás do meu ponto de entrada. Ou seja, mostra o quão bom foi a sua operação, certo? Se você pega uma operação que não foi para trás, só foi para frente, muito bom. Seu timing de entrada está ótimo. E aqui eu tive um main sempre bem abaixo do meu MAP. Aqui você fala, mas teve um main de 12,5 pontos, mas isso aqui está considerando um mini índice, tá? Olha aqui no canto esquerdo, é a minha operação do mini índice. E eu tive um MAP aí de 407 pontos. Ou seja, do meu ponto de entrada, eu carreguei essa operação por 407 pontos. Tive uma operação aqui no mini dólar que andou 24 pontos para frente, tá? Então, foram operações aí que eu alonguei bem e foram as operações que me trouxeram mais dinheiro. Se você olhar aqui a minha primeira operação, que eu levei 17,5 pontos, foi uma operação que me deu aí R$3.000. A outra, R$6.500. Ok? Então, isso é muito importante, você aprender a errar curto e carregar bem os seus trades. Ter o famoso risco-retorno positivo. Ter um bom payoff que eu tanto insisto e falo aqui nesse canal para vocês. Certo? Então, resultado financeiro não é o que mais importa, é a qualidade das suas operações. Agora que vocês já viram isso, viram meu relatório, viram os horários das operações, eu vou passar com vocês operação por operação para vocês verem o que me motivou em cada operação para poder realizar aquela operação, para poder carregar, para poder ter a postura que eu tive. Vamos começar aqui falando sobre as operações do mini dólar. Esse é o gráfico do dia de hoje até o momento, o mercado ainda está aberto, são 5h30 da tarde. Aqui vocês vão ver essas setinhas verdes e amarelas. O verde significa ordens de venda, tá? Como você pode ver aqui, venda de 20. E o amarelo significa ordens de compra, tá? Então você já vai identificar assim facilmente as operações. Vamos à primeira operação. Vocês veem aqui que eu fiz uma venda, foi meu primeiro trade do dia. Pô, Uriel, por que uma venda? Por que você estava buscando uma venda? Aqui o 86 é uma região de resistência minha, ok? Então, eu tinha motivos para poder vender nesta região. Eu já estava ligado que o mercado estava numa região de resistência, então eu não vou ficar buscando compra antes que ele rompa e confirme uma tendência de alta. Mas o que aconteceu especificamente nesse trade para eu poder ver uma venda? Eu vou mostrar para vocês algo muito interessante. Eu não costumo utilizar tanto correlação, mas nos últimos tempos eu tenho acompanhado o DXY e o euro-dólar. Como vocês sabem, a Europa está passando por uma crise e o euro está muito volátil. Então eu gosto de ficar acompanhando o euro-dólar e o DXY para ter uma noção de como isso pode afetar o nosso mercado. E aqui nesse momento eu estava lá tranquilo, desde a abertura do mercado, aguardando pacientemente por uma oportunidade, quando eu vi o DXY despencar. Dá uma olhada aqui no gráfico do DXY, tá? Esse aqui de cima é o gráfico do DXY e esse aqui embaixo é o gráfico do euro-dólar. Ambos estão no gráfico de 5 minutos. Então aqui eu estava operando, tranquilo, e aí eu vi o gráfico derretendo. Eu falei, opa, o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa acontecendo com uma moeda específica? E aí eu já vi o euro disparando.
tá? Afinal, o DXY e o euro-dólar, eles são diretamente inversos. O DXY está caindo, o euro-dólar vai subir. E aí eu falei, cara, se está caindo lá fora o DXY, que é uma cesta de moedas de dólar, e o euro está disparando, por que que o dólar aqui está subindo, né? Vamos voltar lá para a tela do dólar. Olha aqui, o dólar estava subindo. Ele saiu daqui e subiu 10 pontos. Eu falei, não é possível que esse dólar vai ficar subindo com a cesta de moedas caindo desse jeito. Eu vou procurar uma venda. Estava próximo aqui do 86, mas eu precisava de esperar um ponto, precisava de ter algum motivador no fluxo para poder entrar. Então eu esperei esse motivador no fluxo e peguei uma virada de Renko. A hora que eu vi o Renko virando, eu fui lá, bati os meus lotes e entrei. Entrei no 80,5 e falei, bom, meu stop está aqui, acima desse topo anterior, então eu tinha um stop aqui de 2,5 pontos, 3 pontos, daria 2,75 para ser mais preciso, e o alvo seria aí carregar essa operação pelo menos até o fundo anterior, que daria aqui 11,5 pontos, e ver o que ia acontecer, né? Eu tinha pontos aqui também para poder ir zerando a operação, e foi o que eu fiz. Quando a operação andou aqui 3,5 pontos, eu fiz a minha primeira parcial, larguei aqui 20 contratos, tinha vendido 40, e fui largando o resto dos mini contratos. Aqui foi onde saiu o meu último lote no stop gain. Então, peguei uma operação aí do meu ponto de entrada até o ponto máximo, com 13,5 pontos, sendo que ela chegou a andar 17,5 pontos, como vocês viram lá no relatório de performance, certo? Isso simplesmente baseado aqui. DXY, euro-dólar, região de resistência do nosso dólar aqui do Brasil. E aí eu falei, cara, eu preciso entrar nessa operação, preciso aproveitar. Não é possível que lá fora vai derreter tudo e aqui vai segurar sozinho. Não faz muito sentido, não é mesmo? E aí eu peguei esse trade, excelente começo de dia. Segunda operação foi uma operação de compra aqui no 53,5, ok? Como vocês podem ver, peguei numa virada de Renko também. Quem já participou do meu treinamento ou quem participa lá da minha sala de alertas ao vivo todos os dias sabe o quanto eu gosto de virada de Renko. E aqui não foi diferente. 54 era um ponto muito importante para mim e vou mostrar para vocês o porquê. Era um ponto de volume, tá? Então, deem uma olhada. Esse aqui é o Volumetric Price, ferramenta que eu utilizo bastante. E a gente vê aqui, olha a região do 54, né? Como ela é um degrau aqui de volume. Então, eu tinha noção que esse degrau de volume deveria ser respeitado. E aí eu falei, cara, eu vou tentar um trade aí. Só que, mais uma vez, eu falei, não vou simplesmente sair entrando, vou esperar uma virada. Afinal, lá fora continuava caindo, né? O DXY continuava derretendo. E aí eu falei, não vou meter o louco aqui de só sair entrando. Esperei uma virada de Renko, entrei, fiz a minha parcial rapidinho, ó. Parcial com 4 pontos, a outra saída com 6 pontos, e aqui me tirou no stop gain o último contrato, ok? Foi um trade no gain, deu pouco dinheiro, mas foi um trade no gain. R$900 foi o que eu tirei nessa operação, tá? Aí eu vi que o mercado começou a dar uma estabilizada, acertei o ponto do 54, tá? Respeitou aqui a região. Falei, ok, lá fora continua meio volátil, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. O mercado foi estabilizando, olha o zigue-zague que foi fazendo aqui, mostrando que a região era boa sim, então eu acertei de comprar ali no 54, e aí eu tentei mais uma compra quando ele se aproximou da mínima do dia, tá? A mínima do dia estava aqui no 49, eu fiz uma compra aqui no 51,5 e uma compra no 52, tá? Coloquei 2 lotes ali e o meu stop estava abaixo da mínima. A hora que ele veio aqui, ele me estopou, então foi essa operação que eu tomei stop, ok? Estopei no 48,5, a mínima anterior estava no 49 e saí. Só que imediatamente após eu estopar, eu vi o mercado rejeitando aquele ponto de mínima. Eu vi o comprador aparecendo muito forte. E aí você me pergunta, onde você consegue ver que o comprador está sumindo, que o vendedor está mandando? Cara, leitura de fluxo, utilizo isso daqui, Times and Trades. É onde eu vejo todas as ordens saindo no mercado
Aqui eu estou utilizando do mini dólar, por quê? Porque o mini dólar está com volume muito maior do que o cheio, então eu estou fazendo análise de fluxo no mini dólar com filtro aqui acima de 25 contratos, tá? Para não ficar pegando ordem de pessoa física e tudo mais. Então, só sai aqui as operações com mais de 25 mini contratos. A hora que eu vi isso, eu retomei os lotes. Então, olha aqui no gráfico agora quantas compras eu fiz. Tá? Compra 30, compra 30, compra 30. Eu fiquei comprado em 90 mini contratos. Imediatamente o preço já saiu subindo. Eu vendi 10, vendi 30, ou seja, vendi aproximadamente ali metade da mão. Seria 45 a metade, eu vendi 40. Vendi mais 10, 50. Vendi mais 10, 60. Então, fiquei segurando 30 mini contratos. Acreditava na região, devido àquele ponto de volume que eu mostrei para vocês aqui, no Volumetric Price, certo? O 50 aqui era uma região boa, um degrau, né, de volume. Falei, cara, eu vou defender essa posição. O meu preço médio, importante de dizer, se eu comprei aqui no 48 e larguei lote lá 9,5 pontos acima do meu ponto de entrada, meu preço médio já estava lá para baixo, tá, pessoal? Meu preço médio já estava abaixo da mínima. E aí, quando o mercado veio caindo de novo, o que eu fiz? Saí com alguns contratos, saí com 10 minis aqui na região que estava o meu preço de entrada e falei, não vou estopar. O que eu vou fazer? Eu vou comprar mais barato. E aí foi o que eu fiz, ó. Compra 10, compra 10, compra 10 e compra 10. Ou seja, comprei mais 40 mini contratos aqui para poder fazer um giro. Se você olhar o meu penúltimo vídeo aqui no canal, afinal esse é o último, certo? Ou se você está vendo isso muito tempo depois que eu postei, você pode pesquisar Uriel Shark Trade de Giro. O vídeo anterior eu estou falando exatamente sobre isso. O que é um trade de giro? É você fazer um trade dentro do trade. E foi isso que eu fiz. Eu estava com 10 mini contratos, aqui eu passei a ter 40 mini contratos. E aí fui largando aqui acima das minhas entradas, tá? Então eu comprei aqui, vendi aqui, joguei meu preço médio mais para baixo ainda. Meu preço médio nesse momento estava aproximadamente 50 pontos abaixo do preço negociado. Então o mercado podia cair bastante aqui, que eu não ia sair no prejuízo. Esse é um giro inteligente, porque você está fazendo ele sem se colocar em risco, tá? E aí eu carreguei esses mini contratos até essa região aqui. Então, olha só, do meu ponto mínimo de compra, eu carreguei essa operação por 26 pontos e meio, tá? Um belo de um trade bem longo aí. 71 era um ponto de resistência para mim, nesse gráfico não está marcado todos os meus pontos, e aí eu decidi sair, tá? Essas foram as minhas operações no mini dólar. Espero que você tenha aprendido bastante ali naquela parte que eu falei de DXY, euro-dólar. Se foi muito complexo para você, cara, volta e assiste novamente, porque isso tem me ajudado a fazer muito dinheiro no mercado. Agora vamos mostrar as operações do mini índice. O INQ22, eu fiz um trade, eu vou colocar o gráfico aqui de 10R, 10R no mini índice, porque o 4R é muito pouco, tá? Essa operação do mini índice, o dia começou aqui, não aconteceu muita coisa, tá? E aí fez um zigue-zague, zigue-zague. Eu vou colocar aqui o layout com a VWAP, tá? Então isso mostra a VWAP do dia, a rosa aqui é a VWAP do mês. E essa verde mais escuro, ela é a VWAP da semana. Hoje é quinta-feira, então a VWAP semanal tem bastante importância já. Abriu com gap de baixa. Se a gente olhar o dia anterior, também foi um dia de bastante zigue-zague, tá? E aí ficou brigando aqui nessa região, abaixo da VWAP o tempo todo. Quando ele veio aqui novamente, virou a VWAP, eu falei, cara, é o momento de eu vender esse mini índice. Por quê? Porque o dólar estava começando a subir. Vocês lembram ali no meu relatório de performance que teve um momento que eu estava posicionado numa operação no mini dólar e numa operação no mini índice ao mesmo momento, só que eu estava fazendo operações contrárias, certo? Eu estava comprando o mini dólar porque estava numa região de suporte muito importante e eu estava vendo ali uma retomada do dólar para cima,
acreditando que ele fosse buscar a máxima, como buscou. E aí eu falei, cara, se o dólar for andar tudo isso, muito provavelmente o índice vai ter aí um pedaço de queda pelo menos, certo? Existe correlação direta? Não, não existe. Mas existe uma correlação indireta em alguns momentos, que é o que a gente tem visto aí nos últimos dias. Então eu queria aproveitar um pouco disso e sabendo já que o mini índice estava respeitando a VWAP, eu tinha mais um motivador aí para poder fazer essa operação de venda. Então eu entrei aqui na operação, vendendo, eu não me lembro se foram 90 mini contratos ou 60 mini contratos de índice também. Meu stop estava acima dessa máxima, então o stop estava aqui de 140 pontos. Fiz a primeira parcial aqui com 170 pontos, tá? Já maior do que o meu stop. Carreguei essa operação aqui 350, chegou até 420 pontos e aqui saiu o meu último lote no stop gain. Então, um trade aí baseado em VWAP, baseado na região de suporte do mini dólar e na questão toda aí do mini índice. Dá uma olhada aqui no relatório de performance, vocês vão ver que a operação do mini índice começou às 9h49. E aqui tem duas operações do mini dólar que eu comecei depois da operação do mini índice, certo? E horário de fechamento da operação do mini índice, 10h16, ou seja, foi o último trade que eu fechei aí. Então, essas outras duas operações do mini dólar que eu fiz comprando, eu já estava posicionado no mini índice, beleza? Bom, pessoal, espero que tenha agregado bastante conhecimento para vocês esse vídeo. Espero trazer mais conteúdos como esse aqui. Se você quer participar do meu grupo de alertas, onde eu mando vários insights durante o mercado em tempo real, basta você clicar no link que está fixado aqui no primeiro comentário. E se você quer participar de um treinamento comigo, o primeiro link na descrição do vídeo, uriel.pro/insider. E você vai se inscrever, vai deixar o seu e-mail lá para ser o primeiro a ficar sabendo quando eu decidir abrir um treinamento que faz mais de anos que eu não abro, certo? Muito obrigado por ter assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo.